Eu me chamo Wagner Pinheiro, sou diretor da UNEP. Eu estou aqui para solucionar as tuas dúvidas, mas fique tranquilo que eu vou aqui falar um pouco sobre a questão do mercado de trabalho, né? Em que mercado você pode atuar, como você pode atuar como eletricista, e vou te explicar tudo sobre o curso. Fique bem tranquilo, porque eu estou aqui para te ajudar. Eu não vou te vender nada, a minha intenção é apenas te ajudar para você entender mais, para você também não fazer um investimento errado, investimento num curso ao qual não agregue nenhum resultado para você. Se você está buscando conhecimento, meu amigo, é porque você quer um ganho financeiro. Ou um ganho financeiro ou uma economia em mão de obra. Um dos dois envolve dinheiro no bolso. Então, nada vale você fazer um curso de elétrica se você não tem uma visão de querer crescer, de querer ter retorno financeiro. E nós nem recomendamos. A gente acredita sim que o curso profissionalizante é para você ter esse conhecimento e pegar esse conhecimento e ter o retorno dele através do seu trabalho, através dessa execução. Claro que para você o cursar não é garantia de ganhos financeiros, é um aumento de probabilidade. Porque sem o conhecimento da elétrica, por exemplo, a probabilidade de você ganhar dinheiro é nenhuma. Porque você não é um eletricista. Qual é o mercado de trabalho para o eletricista? Bom, eu tenho eletricistas que buscam trabalhar, né, o dia todo, entrar no mercado como eletricistas mesmo, não trabalhar com renda extra, trabalhar forte com eletricistas, mas é aqueles caras que gostam de trabalhar num único local, ou fazer um serviço, terminar aquele serviço e ir para outro local. Então, por exemplo, eu tenho casos de alunos, né, que eles se ligaram a vários pequenos empreiteiros de obra que subcontratam os serviços deles. Por quê? O pequeno empreiteiro de obra, ele tem, dentro da sua contratação, ele tem o servente, ele tem o mestre de obras, ele tem o pedreiro, muitas vezes tem o carpinteiro, mas encanador, pintor, eletricista, é comum que ele subcontrate serviço. Então eu sou empreiteiro de obra, eu estou fazendo serviço para um cliente, eu tenho a minha equipe, quando chegar na parte de reparo de serviço elétrico, eu vou contratar um serviço, vou subcontratar o serviço. De quem? Geralmente é de uma única pessoa, de um ou dois profissionais ao qual ele já trabalha há muitos anos. Então, por exemplo, eu tenho a questão do Paulo, que é um amigo meu, que já é um eletricista de mais de 15 anos, que ele trabalha na mão de 6 pequenos empreiteiros de obra. 6 pequenos empreiteiros. E ele fica girando entre esses empreiteiros. Tem outros eletricistas que já trabalham entre uma equipezinha de 2, 3 e eles se dividem os serviços entre esses empreiteiros. Então, o cliente deles não é o cliente final, não é a pessoa que está, o cliente lá da construção. O cliente dele é o empreiteiro. Então, geralmente esse cara ele não precisa estar fazendo divulgação do trabalho, se apegar muito à questão de divulgar. Basta ele trabalhar na mão de alguns empreiteiros, gerar confiança para esses empreiteiros e esses empreiteiros serão os clientes dele. Wagner, qual é o ganho de um eletricista que trabalha dessa forma? Eletricistas mais antigos, hoje na casa dos 8, 9 mil reais, tá? Daí para cima. Claro que depende muito da obra, depende muito da construção. Geralmente são construções residenciais, pequenos prédios, pequenos edifícios, né? Mas um eletricista iniciando neste mercado na casa dos seus 4, 5 mil reais. É uma coisa que varia muito, né? Mas já é um excelente ganho financeiro, porque se a gente parar para analisar, muitas vezes nem um engenheiro início de carreira ou meio de carreira ganha isso que um eletricista ganha. Mas por que, Wagner? Porque o mercado da elétrica, pessoal, é um mercado que não para nunca. Por quê? Cada vez mais vem equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos que necessitem de energia elétrica. Se a gente for voltar a 20, 30 anos atrás, nós tínhamos numa residência, vamos voltar 40 anos, década de 80, tá? Vamos voltar à década de 80, aí, quase 40 anos. Naquela época, pessoal, era muito comum numa residência ter um televisor, uma geladeira, né? Talvez um ferro de passar roupa, na maioria das residências. Hoje não. É ar-condicionado, é ferro de passar roupa, é micro-ondas, é forno elétrico, é uma televisão no quarto, uma na sala, uma na cozinha, né? Em algumas até mesmo no banheiro. É celular carregando, que antigamente não tinha. Pessoal, tudo depende de eletricidade. Hoje nós viemos com a energia elétrica, que está ficando cada vez mais presente, né, em um mercado que vem a ascender muito o mercado da instalação de energia fotovoltaica, mas
Para ser um instalador de energia fotovoltaica tem que ser no mínimo eletricista, tem que ser no mínimo isso aqui, tá? Para ser uma pessoa que pegue carreira, que pegue serviço, senão as empresas não dão serviço para esse profissional, tá? Já deixa esse alerta. Temos o mercado da energia eólica, nós temos entrando os carros automotivos aí, né, onde as tomadas precisam ser modificadas, vai ter que ser feitas algumas alterações na rede elétrica. Pessoal, o mercado da eletricidade é um mercado que tem muita força. O que falta são profissionais dedicados que batam no peito e digam, cara, eu sou profissional da elétrica, sou eletricista profissional. Né? Tem a sua empresa, tem o seu negócio muito bem organizado, com um bom marketing, uma boa divulgação e uma boa apresentação do seu trabalho. Tem aquele profissional que gosta de trabalhar com reparos. É aquele profissional que ele não quer entrar numa obra às 7h30, 8 horas da manhã, trabalhar até às 5, 6 horas da tarde. É aquele cara que gosta de ir numa residência, faz um reparo elétrico de um chuveiro, vai lá, faz troca uma redezinha interna de uma elétrica, troca disjuntor. Ele faz pequenos reparos. Então ele pega R$50 no cliente, R$80 no outro, 60 aqui, 80 ali, né? E assim ele vai trabalhando. Esse é um mercado que tem muitas pessoas que entram forte nisso, só que ele tem que fazer uma boa divulgação porque ele tem que estar sempre buscando clientes, ele tem que se cadastrar em plataformas de divulgação, né? Ele tem que buscar o seu marketing porque ele tem que estar sempre buscando cliente, sempre buscando novos clientes. É um mercado fascinante porque não existe lugar onde não tenha reparo elétrico a se fazer. Vá no restaurante que você costuma frequentar, ou vai no mercado perto da sua casa, ou fale com o vizinho e pergunte se ele não tem um reparo elétrico para fazer. Eu duvido que você pergunte para 4, 5 pessoas e você não vai achar no mínimo 1, 2 serviços elétricos a serem feitos. Por quê? O que existe de rede elétrica instalada aí no Brasil está muito fora de norma, está muito fora de padrão. E isso ocasiona muitos defeitos, muitos problemas. Então nós temos muitos serviços de reparo a ser realizado e este é um mercado muito forte. Então eu já dei para vocês aí dois panoramas de mercado muito interessantes. E um terceiro panorama é você entrar como contratado de uma empresa. Existem empresas que contratam eletricistas, né? Geralmente são empresas que trabalham com reparos, trabalham com manutenção elétrica, né? Eles trabalham, muitas empresas até mesmo de eletricidade que trabalham com empresas de comandos, empresas de elétrica industrial, que contratam eletricistas de baixa tensão para resolver alguns serviços. Então eu tenho vários alunos que entraram como contratados, né? São contratados, CLT, carteira assinada, como eletricistas. Então já falei para vocês aí, ó, 3 panoramas muito interessantes para você entrar no mercado de trabalho, para você entrar de cabeça nesse mercado, né? Tem muitos alunos que têm uma profissão, né? O ganho não está um ganho satisfatório e que me dizem, professor, como é que eu saio dessa profissão e engreno na outra? Eu digo, bom, cara, se tu realmente quer ser eletricista, tu gosta desse mercado, ele é tranquilo, porque com reparos elétricos você não precisa fazer o serviço o dia todo na casa do cliente. Basta você sair do teu serviço e estender um pouco mais o teu período de trabalho. Então, por exemplo, eu tenho o caso do Roberto, que é um aluno nosso, ele trabalhava de frentista de posto, né? Por último, ele estava até como gerente de pista, e ele queria trabalhar como eletricista. O que ele fez? Ele começou a fazer a clientela dele dentro do próprio posto, porque ele era um profissional antigo dentro do posto. Começou a fazer a clientela e executar o serviço e fora de expediente. Então ele saía, às 6 horas ele saía do posto e ia na casa dos clientes fazer reparos para esses clientes. Era uma troca de uma fotocélula, era a troca das tomadas, era disjuntor, era problema no chuveiro, era problema na rede elétrica, de um aquecedor. Muitos serviços se tem para fazer. Claro que para isso ele teve que se organizar, ele teve que montar um ferramental bacana para ele já tinha que ter alguns materiais já comprados anteriormente para não ter que, como ele fazia fora de horário de expediente, geralmente as ferragens estão fechadas, então ele montou uma maleta de materiais para ele, e aí ele corria atrás desses serviços ao ponto de sair do posto e trabalhar somente como eletricista. Então é uma mudança de fase que foi interessante, porque ele não perdeu o ganho atual que ele tinha para poder entrar num novo mercado. Bom, e aí? O que achou? Conseguiu te achar? Conseguiu te identificar? Tem alguns mercados. E olha que eu não falei que daí de eletricista você pode se tornar um instalador de energia fotovoltaica.
Eu não falei para você que você pode se tornar um eletricista, trabalhar com comandos elétricos e para uma outra área. Eu não falei para você que você daí pode partir para um técnico em elétrica, técnico em eletrônica, partir para a engenharia, como vários alunos meus partiram, né? Porque a eletricista é uma profissão de base. Eu tenho alunos que vão para a área de cercas e alarmes, se tornam eletricista, entram no mercado, começam a atuar e vão indo para esse nicho. Pessoal, tem muito mercado, porque esse mercado aqui, ele vai ramificando para vários outros setores. A questão é primeiro você entrar aqui. Não adianta querer entrar como eletricista industrial, ou entrar com outra base, né? Sendo que você tem que criar aqui, porque é aqui onde se tem maior serviço. E tem gente que fica realmente aqui, monta o seu negócio, cria a sua raiz aqui mesmo e consegue ter um bom ganho financeiro, entendeu? Tem alunos que tem 5, 6, 8 colaboradores trabalhando com eles. Tem outros alunos que preferem trabalhar ele mais um, tem outros alunos que preferem trabalhar sozinhos. Isso é uma questão de opção, tu entendeu? A única coisa que eu digo com certeza para você é que existe mercado. Se você acha que não tem mercado, faça uma pesquisa com seus amigos, faça uma pesquisa nos mercados de bairro se não tem algum reparo elétrico, algum serviço elétrico para se fazer. Faça isso que eu tenho certeza que tu vai te surpreender. Tá ok? Bom, Wagner, o que é necessário aprender, né, ter de conhecimento em eletricidade para mim poder realmente ser um profissional competente, um profissional diferenciado? Porque a gente sabe, pessoal, que hoje a disputa de mercado ela é muito grande e é para todas as áreas. Tem várias pessoas que chegam na nossa instituição e acham porque são profissões antigas que dizem assim, não, porque agora eu estou procurando uma profissão nova. Não é assim. Todos os mercados têm muita concorrência. Todos. A questão é o que você faz para se diferenciar, o que você faz para inovar, o que você faz para cativar os clientes. Porque, infelizmente, muita gente hoje se esqueceu que deve-se trabalhar o cliente, deve-se trabalhar a venda, deve-se cativar o cliente para ele ficar fiel a você por muitos e muitos anos. Tá certinho? Então, o que o eletricista ele vai aprender na UNEP? O nosso curso de instalação, né, de instalações elétricas residenciais e comerciais, eu já digo para vocês que é um curso totalmente completo. Sabe por quê? Porque quando a gente modulou este curso, quando a gente fez esse curso, nós fizemos entre eu e mais 3 profissionais, né, da área de atuação, a gente modulou o curso pensando na necessidade do mercado. Eletricista, instalador, residencial e comercial. É a mesma coisa, pessoal, que eletricista predial. É a mesma coisa que eletricista somente residencial. Quando a gente fala em residencial e comercial, é para dar magnitude que você vai poder realizar qualquer serviço que envolve residências, comércios. Independente se for uma residência simples, se for um sobrado, se for um prédio, se for um edifício, se for um condomínio, se for uma rede de condomínios, se for um shopping center, independente. Por quê? Porque a habilitação de você é para trabalhar com baixa tensão. E baixa tensão é até aproximadamente 1000 volts. Qual é a tensão da sua residência? Ou 110 ou 220. Até 1000 volts é baixa tensão. Professor, e o que eu aprendo na UNEP? Bom, vou já simplificando a situação para você. Você sabe que para cada edificação, para cada construção, para cada edificação, a concessionária de energia, ela estabelece a rede até um poste de entrada. Tá? Então, certamente na sua casa, no seu prédio, no seu condomínio, tem um poste de entrada de rede elétrica. Da entrada do poste para dentro, você vai aprender tudo sobre eletricidade. Exatamente tudo. De um poste de entrada para dentro. Significa o quê? Que você pode começar um serviço com base em projeto de um edifício, você pode começar a realizar um serviço numa área comercial, né? Então, por exemplo, eu tenho um prédio comercial, né? E esse prédio comercial ele foi por lojas de vários tipos, né? E numa situação ele era um banco e esse banco se desalojou daquele prédio e foi alocado ele para um restaurante. Existe projeto elétrico? Não existe projeto elétrico. Por quê? Porque o projeto elétrico já se dissipou há muitos anos.
O que acontece? Contrata-se um eletricista e você, como um bom profissional elétrica, você deve fazer todo um croquis para redimensionar a rede elétrica para aquele restaurante que vai ser instalado ali. Então, da entrada de um poste para dentro é com você, meu amigo, independente se for uma construção do zero, né, partindo do zero, ou se for um reparo ou até mesmo uma reforma em serviço elétrico, todo e qualquer. Para isso, você vai partir da base, né, que é conceitos em eletricidade, que são os conceitos fundamentais de eletricidade. Dos conceitos fundamentais de eletricidade, você vai para leitura e interpretação de projetos. Por quê? Porque o bom eletricista ele deve saber ler e interpretar projetos. Imagine uma situação que um engenheiro, ou uma empreiteira, ou uma construtora te contrate, ou até mesmo um cliente, te contrate para você orçar um serviço elétrico com base em projeto, de uma edificação que nem foi construída ainda. Se o eletricista não sabe ler e interpretar o projeto, ele não vai saber quantificar material e ele não vai saber orçar. Porque a edificação não existe ainda. Ele vai ter que medir com base no projeto para poder orçar. Então, a leitura e interpretação de projetos elétricos ela é fundamental para você orçar e quantificar material também. Tá ok? Partindo desse conceito, você vai para laboratório para fazer todo e qualquer tipo de execução. Numa turma de 20 alunos aproximadamente, se consome em torno de 700, 800 metros de fio. Por quê? Porque você aprende na prática, meu amigão. É acertando e errando. O professor vem com muitas situações, problemas, situações reais, simulando, e você vai para o painel e vai simular toda e qualquer situação. Deu erro, desmancha, faz de novo. E aí, esse projeto, ele parte de um projeto simples, como por exemplo, uma suposição, um projeto de uma residência pequenininha, com um quarto ou 2 quartos, uma sala, cozinha e um banheiro, né? Depois ele vai para uma residência que tem 2 redes, 110 e 220 redistribuída. Depois disso aí vai para um prédio, depois um prédio vai para um condomínio, até a parte onde chega motores, você vai fazer a instalação de motores, você vai fazer a utilização, né, de automação inicial, né, que é com contactoras ligando um motor, desligando o outro, ligando fotocélulas, fototimers, que são os equipamentos que estão começando a se utiliza bastante hoje no mercado. E também a questão de quadro de distribuição, né? Porque toda essa rede ela tem que ser distribuída uniformemente com base na norma. E você vai ter que fazer todo esse quadro de distribuição bonitinho, feitinho, com os fios coloridos, com os fios com as cores dos fios conforme a norma, tá? E com os dispositivos de segurança, né? DR, DPS. Pesquise na internet o que é DR, o que é DPS, que são equipamentos fundamentais, né, de segurança, que são normatizados, são obrigatórios da utilização deles em quadros de distribuição e que na maioria das residências não tem. Então temos aí um mercado a se atuar muito bacana. Nós temos que te preparar para começar um serviço do zero e nós temos que te preparar para fazer reparos. Então vai ter situações, problemas, por exemplo, onde o professor vai colocar uma rede toda com fio de uma cor e você vai ter que identificar o problema. Por quê? É muito comum isso acontecer em prédios, é muito comum acontecer em residências, de você ir lá resolver um problema, né? E você chegar lá e se depara com a rede toda numa única tonalidade, com aquele emaranhado de fio que ninguém se acha, parece um ninho de cobra aquilo ali, né? Porque é fio para tudo que é lado. E aí, você como eletricista tem que se identificar esse problema. Então, por isso que eu tinha comentado com você, que você deve estar preparado para situações problema. Não adianta eu te ensinar a fazer somente serviços com os fios coloridos bonitinhos, se você chegar no mercado, né, começar a trabalhar com reparos e encontrar situações com a rede tudo esculhambada, tudo bagunçada, e chegar e dizer assim, pelo amor de Deus, da onde eu parto? Não. Tem ponto inicial, tem ponto de partida e o professor vai te ensinar detalhes, ponto a ponto, como identificar isso e como passar por essa situação problema. Perfeito! Deu para entender num panorama geral sobre a questão do curso? Não adianta nada eu te dizer passo a passo, linha a linha, porque, cara, crê em mim no que eu estou te dizendo. Não adianta nada eu te preparar mal para o mercado de trabalho. Nós temos que te preparar para você ter retorno financeiro. E o melhor preparado é aquela pessoa que tem maior conhecimento. Se tu tem conhecimento e tem atitude,
né, você executa. Se você tem conhecimento e não tem atitude, você não executa. Se você tem atitude e não tem conhecimento, como é que você vai executar sem conhecimento? Aí você vai fazer um monte de cacaca. Porque tem muita gente que tem atitude e não tem conhecimento e começa a fazer cacaca. E aí se perde. Então você tem que ter conhecimento e tem que ter atitude. Nós temos que te preparar com essas duas bases. Claro que a atitude é sua, né? Mas o conhecimento nós temos que te dar ele de toda a base para você ser um profissional diferenciado. Falando em questão de diferenciado, fechando um layout, então dentro da base tu vai trabalhar eletricista instaladora residencial, toda a parte de instalações elétricas. Agora eu te faço uma pergunta. O que adianta você aprender instalação elétrica se você não tem onde executar? Tem alguma serventia? Você ter um conhecimento se não tem onde, local, cliente. Pensando nisso, nós implementamos uma disciplina, nós temos uma disciplina específica para te ajudar nessa questão. Por quê? A maioria dos nossos alunos querem trabalhar por conta. Maioria, em suma maioria, quer trabalhar por conta. Como renda extra ou montar seu próprio negócio. Isso em suma maioria. Não adianta nada você ter o conhecimento e não ter clientes. Não saber buscar clientes. Não saber realizar um orçamento. Não saber se comportar frente a um cliente. E isto é tão importante quanto o conhecimento. Tão importante quanto. Porque sem conhecimento você não executa. Mas com conhecimento e sem cliente também você não executa. Você fica com o conhecimento guardado na cabeça. E o seu conhecimento ele tem que ficar à disposição de toda e qualquer pessoa. Para isso você precisa mostrar isso. Então, nós temos uma disciplina chamada empreendedorismo. Nessa disciplina de empreendedorismo, nós vamos ensinar você a fazer a divulgação do teu trabalho, porque sem divulgação você não consegue cliente. Então hoje nós temos vários meios, nós temos as redes sociais que pode fortalecer muito, e eu tenho muitos casos, muitos cases de sucesso com isso, né? Usar as redes sociais, usar meios baratos, alternativos baratos, para você buscar clientes. A questão de atitude comportamental é fundamental, então o marketing pessoal ele é fundamental, então nós vamos te dar toda essa base de marketing pessoal, como é que funciona. Marketing interno, para quem quer trabalhar para colaborador de uma empresa, como eu posso empreender na empresa de alguém, isso é muito interessante. Né? Quem é que não gostaria de ter um colaborador com visão, um colaborador que ajuda, que batalha pela empresa? Então o empreendedorismo ele serve para isso também. Nós vamos te ensinar a fazer um bom orçamento, a fazer como se executa uma boa prestação de serviço e te dar muitas dicas. Vou dar um exemplo. Eu tive uma situação de um aluno que hoje ele tem muitos serviços derivados de uma única ação dele. Sabe qual era a ação? Ele, em todo serviço que ele executava, ele não deixava o cartão para o cliente. Sabe o que ele fez? Isso foi uma dica que nós demos para ele lá dentro da escola. Fazer um adesivo com o número telefônico dele, com o WhatsApp dele, e ele colar no CD. Por quê? Porque é cartãozinho, pessoal, é uma coisa que se perde. Eu mesmo, esse tempo, botei um monte de cartões fora porque não tem. Tá entendendo? Muitas vezes o WhatsApp, o telefone se perde, o cliente troca de telefone, perde o WhatsApp. Mas eu executar um serviço na casa do cliente, chamar o meu cliente, digo, olha, vou deixar o meu contato aqui, eu tenho certeza que você não vai perder. Você abrir a tampa do CD, tá ali, ó, o contato do cara. Na tampa do CD e mostrar para o cliente, olha aqui, meu contato está aqui. Quando o senhor quiser entrar em contato comigo, é aqui. Por quê? Porque quando dá um problema na residência, a primeira coisa onde a gente vai é no CD, na caixa de disjuntor. Abre-se ali, está ali. Se aquele prédio era um prédio locado e muda o locatário, quando ele for entrar no prédio, vem um locatário, pô, eu preciso de um eletricista. Ele vai abrir a caixa de disjuntor, quando ele for ligar, ele diz, mas aqui tem um eletricista, eu tenho muito serviço, pô, vou deixar. E é um adesivo que não vai sair dali, ninguém vai tirar dali. Se botar imã de geladeira a pessoa tiram, trocam. Muitas vezes está cheio de imã de geladeira, vai lá e bota fora. Não. Essa ação fez com que ele viesse a trabalhar numa rede de imobiliárias. Porque ele prestou serviço para alguns clientes que locavam um prédio de uma imobiliária, e a imobiliária, quando ia pegar o prédio, que ia lá fazer a revisão do prédio, viu o CD, o adesivo do cara. O que eles fizeram? Entraram em contato com o cara, acharam legal a ideia,
Contrataram ele e hoje ele trabalha para uma rede de imobiliárias. Então, olha aí que uma ação não pode gerar. Então tem muita coisa bacana se trabalhar nessa disciplina de empreendedorismo. Por isso eu digo, não adianta nada tu ser um bom eletricista se não tem cliente, não saber empreender no teu próprio negócio. Tá ok? Um outro conhecimento extremamente necessário e que você já sairá certificado do nosso curso. NR10. Para quem não conhece, Segurança do Trabalho em Eletricidade. Este é um curso, né, que ele para nós ele tem 42 horas aula, onde você vai ter 100% de aula em sala de aula e prática com o instrutor. Nesse curso aqui você não pode faltar a aula. Por quê? Porque o engenheiro que dá o curso, ele assina uma RT, se responsabilizando pelo treinamento que ele deu e pelo aluno que ele deu. Porque o seu certificado ele é registrado. Tá ok? Seu certificado é registrado. Então você vai ter um NR10 que a cada 2 anos você precisa renovar com um curso de 20 horas aulas. Tá? Mas você já sai com conhecimento de segurança do trabalho e eletricidade. Por quê? Um eletricista trabalha com periculosidade, pessoal. Se você não fizer as instalações com segurança, você pode estar correndo risco para as pessoas que estão ao seu redor e principalmente para você. E eu sempre digo, quando eu vou executar um serviço, a primeira coisa que eu penso é na minha família. Então eu tenho que me cuidar para poder manter o sustento da minha família. Porque eu não vou querer deixar de ganhar, eu não posso reduzir meu ganho de 5, 6 mil reais mês para um ganho de INSS de 800 mil reais por mês. Tá ok? Então, ter este conhecimento, não é só o certificado, é o conhecimento em segurança do trabalho e eletricidade é fundamental. E outra, abre o seu mercado. Eu sempre digo para todos os meus clientes, para todos os meus alunos, abre o mercado. Sabe por quê? Porque quando você é um eletricista que não tem o NR10, e tem muitos eletricistas que não têm o NR10, este eletricista ele só está direcionado a prestar serviço para pessoas físicas, para outros clientes de pessoa física. Quando eu tenho o NR10, eu presto serviço para qualquer tipo de negócio, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Se um shopping center, uma loja de um shopping te contratar para te fazer uma reforma elétrica, um reparo elétrico, porque é comum acontecer, os técnicos de segurança do shopping vão pedir para você essa certificação. Se você vai executar um serviço para uma construtora, o técnico de segurança do trabalho vai exigir. Meu amigo, você tem tem NR10? Eu preciso do seu NR10 para registrar aqui. Se você vai prestar serviço para uma rede de bancos, para uma rede hoteleira, a mesma coisa. Então não adianta nada ser um eletricista se você não tiver segurança do trabalho e eletricidade. Uma pela questão do conhecimento e execução com segurança e outra pela certificação. Né? Você precisa abrir mercado. E o outro conhecimento necessário dentro do curso é o de NR35. Trabalho em altura. Trabalho em altura. Dentro do nosso curso, ele é um curso rápido, um curso de 9 horas, um curso de 3 encontros dentro da nossa instituição. Neste curso, você vai aprender na prática a subir no andaime, utilizar técnicas de nós para poder trabalhar amarrado, para trabalhar com todos os EPIs adequadamente, subir, descer escadas. Você precisa ter esse conhecimento, porque a maioria dos serviços que envolvem eletricidade envolve serviços acima de 2 metros de altura. Então, trabalhar com segurança e saber fazer um bom trabalho em altura é fundamental. E eu digo isso para vocês, pessoal, porque o meu pai é um profissional muito antigo da construção civil, é um empreiteiro de obras, né? E meu pai perdeu um eletricista, né? Um eletricista que trabalhava com ele há muitos anos, morreu por uma queda de uma escada. Boba. Serviço de fim de semana, ele foi fazer um reparo elétrico na casa de um amigo, subiu numa escada, a escada estava em falso, ele estava sem utilização de equipamento, ele terminou morrendo por um acidente de trabalho. Por mais que seja um trabalho na casa de um amigo, fazendo um reparo, morreu por causa disso. Então, você ter um conhecimento de trabalho em altura é fundamental para você trabalhar com segurança. Tá? E aí você vai o quê? Receber um certificado. Então, dentro do curso, você vai receber 3 certificados. 3. Certificado de instalação elétrica mais empreendedorismo, mais um certificado de NR10 e mais um certificado
de NR35. Você vai receber 3 certificados dentro do nosso curso. Wagner, qual é a carga horária? A carga horária do curso é de 180 horas aula. 180, muita prática, muita mão na massa. Tá, pessoal? Para você sair pronto, para sair um profissional muito pronto para executar, para você executar o seu serviço, para você ter um retorno financeiro mais rápido. Tá? Ele é um curso que é aproximadamente 7 meses, 8 meses de duração, mas o interessante é que para você começar a fazer instalações elétricas, você já não precisa do certificado. Para serviços iniciais, basta conhecimento. Então, ok? Você não precisa esperar os 8 meses terminar o curso para ter o certificado e começar a exercer. Não. Eu digo para vocês assim, ó, que uma boa parte dos meus alunos, dos nossos alunos da UNEP, a partir do 2º, 3º mês, eles já começam a prestar serviços, né? Pequenos reparos, pequenos serviços, e com esse dinheiro eles terminam pagando todo o investimento do curso. E aí? Deu para entender, meu amigo, minha amiga, que você que está interessado neste curso? Deu para entender o layout, a grandeza deste curso? É um curso que não existe em lugar nenhum. Por quê? Porque o nosso curso ele é pensado em todas as bases e todas as necessidades do aluno. Isso não é venda, isso não é mentira, isso é comprovação dentro de sala de aula. Até porque, que nem eu sempre digo, na nossa escola não existe saque 0800. Cara, não tá legal, não tá aprendendo, fizeram uma venda falsa, né? Cara, vai bater na minha sala lá, vai lá conversar comigo. Aliás, eu tô sempre na sala participando junto com todos os professores, conversando com os alunos, entendendo a necessidade dos alunos. E ano a ano a gente vai aprimorando nossos cursos para deixar eles cada vez mais capacitados e diferenciados no mercado de trabalho. Porque hoje o cara se tornar eletricista, saber divulgar, saber buscar cliente, saber atender bem o cliente, ter todas as técnicas de venda, aprender a vender o serviço, que isso vai aprender muito no primeiro, a vender o serviço para o cliente, né? E executar um serviço bem feito para aquele cliente te indicar, não é para qualquer um, meu amigo. Não é para qualquer um. Por isso que eu digo, né? E é comprovado nas nossas pesquisas que apontam que 87% dos nossos alunos têm resultado financeiro com o investimento do curso. Imagina você ter resultado financeiro, né? Eu tenho certeza que você consegue pagar sua parcela, né? Pagar o seu curso e ter 2, 3 vezes o retorno do investimento em um ano. Isso eu digo com certeza. Eu tenho alunos que com 1, 2 meses de serviço pagam todo o investimento do curso e trabalham o resto da vida com este conhecimento. Porque esse é o conhecimento que não apaga, conhecimento, né? Não apaga da memória, de modo geral. Né? E você, pro resto da vida, não vai depender de ninguém para executar o serviço e tem a possibilidade, pro resto da vida, ganhar dinheiro com esta profissão. Claro que para isso precisa ser persistente. Por quê? Porque o mercado de trabalho, né, de um modo todo geral, envolve muita decisão, muita tomada de atitude e não pode esmorecer por qualquer problema. Tá certo? Fica aí minha dica. Se você gostou, achou interessante, contate um dos nossos orientadores, ele vai te dar mais orientação, até porque o curso ele é 2 vezes por semana, ou 2 vezes por semana à noite, ou 2 momentos no sábado, onde a gente tem alunos de várias regiões de Porto Alegre que vêm estudar. Eu tenho alunos que vêm da Zona Sul, da Zona Sul de Porto Alegre, vêm estudar aqui na Zona Norte, eu tenho alunos que vêm das praias, Torres, Tramandaí, eu tenho gente que vem de Gramado, Canela, Bento Gonçalves, eu tenho alunos que vêm de Camaquã, que vêm estudar no sábado, manhã e tarde também. Ou 2 vezes por semana à noite, ou 2 vezes sábado e domingo, para você ter tempo para trabalhar, estudar e cuidar da sua família, porque a aula é somente 2 vezinhas, 2 momentos por semana. Você tem o restante da semana para fazer as suas atividades, jogar futebol, olhar televisão, seja lá o que for. Tá ok? Fica um abraço, tudo de bom, sucesso na sua carreira, sucesso no seu empreendimento, independente se você for aluno ou não da UNEP. Tá certinho? Tchau, tchau!